Olá pessoal, então vamos a mais uma aula do nosso curso de Estatística Geral. Na aula de hoje nós vamos falar sobre distribuição de frequência por intervalos ou classes. Na aula anterior nós vimos a distribuição de frequência sem intervalo de classe, por valor unitário. Tá? E hoje a gente vai dar continuidade falando da distribuição de frequência por classe, que será utilizada para as variáveis quantitativas, tanto contínua quanto discreta. Lembrem que na aula anterior a gente usava apenas para as variáveis qualitativas e as quantitativas discretas. Nesse caso aqui não, a gente vai as quantitativas tanto contínuas quanto discretas. Se constrói classe de valores quando a variabilidade dos dados é grande, levando em consideração o número de valores que pertencem a cada classe. Então, no exemplo aqui, nós percebemos, vocês podem ver aqui, que nós temos uma tabela de distribuição de frequência que fala das idades. Tá, ok? Então, nós temos as idades, elas estão variando de 18 até 53 anos. Então, imagine se eu fosse ter que fazer uma tabela aqui, né, colocando as idades aí 18, 19, 20, 21, 22, tá? E fosse contando quantas pessoas tinha 18, quantas tinha 19, quantas tinha 20, até chegar aos 53, nós iríamos ter muitos dados aqui, uma tabela muito grande. Tá? Então, esteticamente, isso não é nem elegante, né? E haja papel para a gente escrever tudo isso. Tá? Então, nesses casos aqui, quando nós temos uma amostra muito grande, nós separamos por classes. Então, o que é separar por classe? Então, aqui no exemplo a gente percebe bem isso. Eu coloquei em 7 classes. Né? Então, a primeira classe a gente vai estar pegando as idades de 18 a 23. Na segunda aqui de 23 a 28, de 28 a 33, de 33 a 38, de 38 a 43 e assim por diante. Tá? Então, as idades de 18 a 23 eu tenho 44, de 23 a 28, 7. Então fica a distribuição de frequência por intervalo de classe dessa forma. Nós vamos fazer mais na frente uma distribuição de frequência dessa aqui. Mas como saber o número de classes, né? Porque aqui foram 7 classes. Nós temos duas regras. Tá? Muito embora deve-se usar sempre o bom senso. Tá? Eu acredito que tantas classes já seja suficiente para eu fazer a minha tabela, tá? Mas se eu for utilizar a regra é essa aqui, se a quantidade de dados for menor do que 25, eu uso 5 classes. Se for maior ou igual que 25, eu faço raiz quadrada de n, a raiz quadrada do tamanho da minha amostra. Nesse caso aqui, nós temos uma amostra com 30 dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes 3, 30. Então, o n aqui é 30. Então, como 30 é maior do que 25, eu vou fazer aqui o meu k igual a raiz quadrada de n. K será igual a raiz quadrada de 30. Logo, meu k aqui, eu vou arredondar esse valor. Vejam só. O 30, ela não tem uma raiz inteira. Vocês concordam comigo? Mas existe a raiz. A raiz está entre quais números? Eu sei que a raiz quadrada de 25 é igual a 5. A raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de 36 é igual a 6. Lembrando que é mais ou menos, mas a gente está trabalhando com medidas aqui, né? O tamanho da amostra. Tá, então, o 30 está entre 25 e 36. Ou seja, a raiz quadrada estará entre 5 e 6. Né? Se eu fosse usar as regras de arredondamento da matemática, eu teria que extrair a raiz. Mas aqui nós temos uma regrinha particular. Eu vou sempre arredondar para o valor maior. Tá? Então, se vai dar um número entre 5 e 6, arredondando para o maior, então aqui o tamanho da minha classe, o número de classe, na verdade, vai ser 6. Então, eu vou ter 6 classes para 30 dados. Ok? Então, essa é a primeira regra. Mas eu também tenho a fórmula de Sturges, né? Que parece ser mais difícil, porque tem esse log, mas não é. Basta eu fazer k igual a 1 mais 3,32 vezes o logaritmo, o log de n. N é quanto? 30, né? Então, k será igual. Aqui eu tenho a expressão, eu resolvo primeiro o logaritmo.
Então, 1 mais 3,32. O log de 30, eu anotei aqui, é 1,48. Basta colocar lá na calculadora 30, em seguida apertar a teclinha log, que vai me dar aqui 1,48. Número de classe será 1 mais, resolvendo agora a multiplicação, 3,32 vezes 1,48 dá exatamente 4,91. 1 mais 4,91, aqui o número de classe será 5,91. Arredondando para o maior, eu vou ter aqui 6, tá certo? Então, 6 classes. Então, essa amostra aí de 30 dados, eu vou estar dividindo em 6 classes. Tranquilo? Aí, na tabela de distribuição de frequência, a gente observa outras coisas também, como os limites das classes, né? Então, se eu tenho 6 classes, cada classe daquela ali, elas vão possuir um limite. São os extremos da classe. O menor número da classe é o limite inferior, que a gente vai chamar de LI, sendo que o L minúsculo, tá certo? Tá aqui, ó. E o maior número é o limite superior da classe, a gente vai chamar de LI, sendo L maiúsculo. Tá? Então, se eu pegar aqui a classe, como está ali, do 28 até o 33, eu vou ter que o LI, ó, limite inferior, limite superior. Quem é o limite inferior? 28. Quem é o limite superior? 33. Ok? Perceba que nós estamos trabalhando aqui com essa mesma tabela. Ó, seria os limites da terceira classe, 28 e 33. Esse símbolo que nós usamos aqui, ó, colocado aqui e está aqui também, ó, ele representa um intervalo, que o intervalo ele está fechado à esquerda e está aberto aqui à direita. Isso quer dizer o quê? Que eu vou estar contando o 28. O 28 está incluso, mas o 33 não. O 33, se eu for olhar lá na tabela, ó, a próxima classe ela vai ser de 33 até 38. Ó, vamos voltar aqui, ó, tá vendo? Do 33 ao 38. Perceba que eu tenho 33 aqui e tenho 33 aqui embaixo também. Não, mas aí o 33 ele será contado na segunda dessa outra classe, que no caso é a quarta classe, né? Tá? Então o 33 ela vai ser contado aqui, porque o intervalo está aberto à direita, tá certo? Só conta aqui, ó, fechado à esquerda, aberto à direita. Da mesma forma aqui, ó. Nessa classe eu conto o 33, o 34, o 35, o 36, o 37. Já o 38 não, o 38 vai ser contado aqui na classe de baixo. Ok? Esse símbolo é o que nós estamos usando, e geralmente nós vamos usar esse aqui na estatística, fechado à esquerda, aberto à direita. Se fosse assim, ó, seria fechado à esquerda, fechado à direita. Estaríamos contando os dois. Se fosse dessa forma, aberto à esquerda, fechado à direita. E se fosse assim, estaria aberto aos dois lados. Tranquilo? E a amplitude da classe, né? Qual o tamanho da classe? Percebe aqui, ó, que a amplitude dessa classe passou quantos elementos? Ó, passou 5 elementos. Do 28 até o 33, eu tenho 5 dados. Ó. Ok? Então, nesse caso aqui, são a idade, né? Então, 5 anos, né? Ó, de 33 ao 38, 5 anos. Mas como saber? Tem uma regrinha aqui, tem uma fórmula. A amplitude da classe vai ser a amplitude total, é o Ranger, e nós já falamos isso aí em uma outra aula. Tá? A amplitude total dividido pelo número de classes. Então aqui eu encontro a amplitude da classe. Uma observação. Na distribuição de frequência com classe, a amplitude da classe será igual em todas as classes. Então, claro, aqui vai ser sempre 5. Ó, 28 ao 33, do 33 ao 38, do 38 ao 43. Então, a amplitude da classe será sempre a mesma. Então, agora vamos praticar. Vamos ver tudo isso aí que eu falei de forma aplicada aqui em uma questão. Tá? A atividade vai pedir para que calculemos a amplitude total, a amplitude da amostra, o número de classes, a amplitude das classes, os limites das classes e as frequências absolutas da classe. Diz o seguinte:
Dado o rol, então, dado o rol, isso é importante, ele já deu aqui a questão, né? Para facilitar a nossa vida, já deu em rol, já está na ordem, né? Ó. Então não preciso organizar. Se não fosse em rol, eu teria que colocar em ordem crescente para organizar os dados ficar melhor de fazer, de ter o entendimento, tá? Dado o rol de medidas das alturas em centímetros de uma amostra de 100 indivíduos. Tá? Então 100 indivíduos de uma faculdade. Então, entendendo aqui, nós temos 100 pessoas, tá? Onde foi calculado aqui, ó, as suas alturas, né? Em centímetros. Então, a menor, o mais baixo aqui, ele tem 151. O valor mínimo aqui dos meus dados. E o mais alto, ele tem 190 centímetros. Tá, ok? Então, vamos agora calcular aqui a amplitude total, né? A amplitude amostral dessa sequência. A letra A. Então, pegar aqui o lápis, letra A, eu vou fazer aqui, ó. Então a amplitude total, nós chamamos de range, né? Amplitude amostral, vai ser o valor máximo da minha amostra menos o valor mínimo. Então minha amostra aqui, minha amplitude total vai ser, quem é o valor máximo? 190. Menos o valor mínimo, que é 151. Logo, a amplitude total será 190 menos 51, eu vou ter 39, que é a resposta da letra A, minha amplitude total. E o número de classes, né? Letra B, número de classes. O K, lembra lá que nós temos duas regras. Foi dado aqui, ó, que eu tenho 100 indivíduos, então eu tenho 100 dados. Então o meu N é 100, né? N igual a 100. Então lembra lá que para encontrar o número de classes, basta fazer raiz de N. Então K vai ser a raiz quadrada de 100. Logo, o K será igual a 10. Ou seja, eu terei 10 classes. Então, para distribuir esses valores aqui na distribuição de frequência na tabela, eu vou estar dividindo em 10 classes. E a letra C, a amplitude das classes. Letra C, amplitude das classes. A gente tem aqui que é o H. Tá? Eu vou ter a minha amplitude total, a minha amplitude da amostra, dividido pelo número de classes. Então aqui H será, quem é a amplitude total? Nós encontramos 39, dividido pelo número de classes, que é 10. Então aqui H será 3,9. Arredonda aqui para 4. Então o tamanho de cada classe será 4. Então se a primeira classe ela vai começar no 151, que é a menor altura, eu vou estar contando 151, 152, 153, 154. Então 4 alturas. Então os limites serão de 151 até 155. Que é o que ele pede aqui, ó, na letra D, ó, os limites das classes para fazer. E na letra E, as frequências absolutas. Então, para fazer a frequência e a tabela, eu vou precisar da classe, eu vou colocar aqui já a letra D dentro da tabela. Então, deixa eu colocar aqui. Uma outra reta aqui na horizontal. E nós vamos ter aqui agora, ó, nessa primeira coluna, nós vamos colocar as idades. Pega aqui o lápis. Idades. E nessa segunda coluna aqui, a frequência absoluta, ou frequência simples. Tá? Mas aí, vamos primeiro encontrar aqui os limites das classes. A primeira classe, nós vamos ter de 151, intervalo aqui, ó, fechado à esquerda, até o 155. 151 mais 4, é isso que é a amplitude da classe, 151 mais 4, 155. Segunda classe, 155 até 159.
ok? Lembrando, ó, que o 155 ele vai ser contado aqui na segunda classe. Então, o 155 até 159. Do 159 até o 163. Do 163 até o 167. Vai sempre somando 4. 167 até 171. Do 171 ao 175. Do 175 ao 179. Do 179 ao 183. Lembrando que eu vou ter 10 classes, que encontrei na letra B, o número de classes, 10 classes. Tem que bater isso, né? 183 ao 187. E por fim aqui, ó, do 187 até o 191. Veja que eu englobo todos os valores, ó. Começando aqui do 151 até o 191 aberto, ó, porque não conta, eu vou contar até o 190. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 classes. Então, aqui nós temos 10 classes. E aí, letra E, as frequências absolutas da classe. Então, eu vou contar. Eu vou vir aqui, ó, nos dados, ó, do 151 com limite até o 155. Lembrando que não conta. Ó. Então eu vou pegar aqui, ó, o 151, 152, 154. O próximo já é 155. Não conta. Ó. Então nessa primeira classe aqui eu vou ter uma frequência de 3 pessoas. Tranquilo? Do 155 ao 159. Então eu vou, como já está aqui em rol, eu vou contando, tá? Contando e riscando aqui, fazendo a conta. Para a gente não perder tempo, eu já anteriormente já anotei aqui, ó, do 155 ao 159, ó, eu vou ter esse e esse apenas. Então 2. Tá? Do 159 ao 163, 7 pessoas. Do 63 ao 67, eu vou ter 11. Do 67 ao 171, aqui, ó, 29. Essa é nossa moda. Do 171 ao 175, 13. Do 175 até o 179, 15 idades. Do 179 ao 183, 12 pessoas estão nesse intervalo. Do 183 até o 187, 4 pessoas. E do 187 ao 191, mais 4 pessoas. Tá, ok? Então aí a gente fez a distribuição de frequência. Deixa eu puxar aqui. Não vai dar, mas aí, ó, aqui eu devo colocar ainda uma outra linha, tá? Uma outra linha. Vai ficar em vermelho. Mas essa linha aqui vai ser justamente para colocar, ó, a palavra total. Tá? Total. Aí o que é nesse total eu tenho que somar aqui. Eu vou somando 3 mais 2 mais 7 mais 11 mais 29 mais 13. Quando eu somar todas essas frequências aqui, eu tenho que ter como valor 100. Eu já fiz antes e já testei. Quando somar aqui dá 100. Se der 99, isso implica que eu esqueci algum valor aqui. Se der mais de 100, se der 101, eu contei algo a mais. Então eu tenho que revisar. Tá? Uma forma de provar que está certo. Tranquilo? Então aqui nós temos uma aplicação do conteúdo que nós vimos hoje. Lembrando que estudamos intervalo, distribuição de frequência por intervalos ou classes. Na aula anterior a gente viu por unidade, né? Por valor único. Na próxima aula a gente vai estar estudando as outras frequências, certo? Então, porque nesta aula de hoje e na anterior a gente viu só frequência simples, né? Frequência absoluta. Mas aí nós vamos estudar as frequências, a simples acumulada, a frequência relativa acumulada e as porcentagens, tá certo? Em uma tabela só a gente vai distribuir todas essas frequências, tá ok? Então, nos encontramos no próximo vídeo.